Olá, pessoal, boa noite. Está no ar a terceira edição do programa Sabatina da Covid. Temos aqui no nosso estúdio a coordenadora epidemiológica do nosso município, a Dailde Guedes, conhecida carinhosamente por Dadá. Entre, Dadá, por favor. Boa noite, Risoleta. Boa noite, população santarritense e demais ouvintes do nosso programa Sabatina da Covid-19. Boa noite, Dadá. Me diz uma coisa, quanto tempo você tem de profissão na área da saúde? Risoleta, são mais ou menos 15 anos de profissão, entre técnico e enfermeira. Dadá, você já pensou em algum momento estar trabalhando no enfrentamento de uma pandemia? Realmente, Risoleta, é muito novo para todos nós. Essa pandemia ela veio assim de uma forma muito rápida e alastrou mesmo pelo mundo inteiro. A última pandemia que tivemos foi em 1918, da gripe espanhola, e eu ainda nem tinha nascido ainda. Então, para a gente e para muitos, essa pandemia é muito novo. E o mais engraçado, assim, que a Covid-19, ela se espalhou com muita facilidade pelo mundo inteiro, porque hoje temos a facilidade, né, da locomoção, avião, ônibus. E em 1918, malmente a gente tinha um rádio, né, para informar de fato como era que estava toda essa situação epidemiológica no país naquela época, né? Verdade. Eu costumo falar que o vírus ele não respeita fronteiras, como também a propagação é muito rápida. O fluxo de pessoas é muito grande. Então, a facilidade de deslocamento, de viagens, então torna essa disseminação viral de uma forma bem mais ampla. A gente sabe que estamos tendo muitas dificuldades aqui no nosso município, com relação ao entendimento das pessoas, o que precisa ser feito, principalmente com relação aos decretos, o isolamento social. A gente está vendo que as pessoas já estão um pouco saturadas, né, já estão cansadas. E dá até para entender, né, porque é um momento único e marcante na vida de milhares de pessoas, podemos dizer assim. Realmente, o isolamento social não é fácil. A adaptação das pessoas a conviver com esse novo modo de vivência mesmo, já deu essa, como é que se diz? Já tem essa sensação de angústia. Quando você fica em casa, quando você deixa os seus hábitos para ter uma nova vida, realmente é difícil, mas é necessário. O distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos são essenciais nesse momento. E só assim a gente consegue conter essa transmissão em massa. Verdade. E você pode dizer para a gente, em números, como é que está a situação epidemiológica aqui no município de Santa Rita? A situação epidemiológica daqui do nosso município foi da seguinte forma. Nós tivemos o primeiro caso suspeito de Covid-19 no dia 17 de março, mas foi um caso negativo. O nosso primeiro caso positivo aconteceu dia 28 de maio e daí até o dia 30 de julho a gente conseguia ter 2, mais 3, mais 4. A partir do dia 30 de julho, os nossos números subiram muito a partir dessa data. Que hoje a gente tem aí um número de acumulados de 172 casos, mas dentro desses 172 casos nós temos 123 curados, 43 casos ativos e 6 óbitos. Que esses 6 óbitos aí têm uma letalidade de 3,75, mais ou menos. Eu venho notando que o número de casos aqui no nosso município, eles vêm crescendo, né?
Mesmo com os decretos, mesmo com a vigilância em cima, mesmo com todas as orientações. Então, a sensação que muitos têm é de que não está valendo a pena, quando na realidade eu acredito que não seja isso. Mas você pode explicar para a gente direitinho o porquê que esses casos vêm crescendo? Tem uma ideia? Olha, Risoleta, como eu falei, nosso primeiro caso positivo foi dia 28 de maio. E a gente hoje, 1º de setembro, nós estamos com 172 casos. Então, os nossos casos, eles vêm aumentando gradativamente em uma larga escala. A gente pega de um dia para o outro 2, 4, 5 casos positivos. E a gente tem condições de dar vazão a esses casos. A gente tem condições de dar um atendimento apropriado para essas pessoas. A gente identifica precocemente e poucos casos aqui vai para a forma grave da doença. Então, assim, eu não vejo isso como preocupante, porque a gente sabe que se trata de uma doença transmissível e que a gente só vai ter uma segurança maior quando a gente tiver aquela imunidade de rebanho que se fala, que é quando a maior parte da população já esteja contaminada pelo vírus. A minha preocupação hoje seria se as pessoas adoecessem em massa, que a gente não tivesse condições de dar vazão, de dar assistência, de acompanhar essas famílias. No entanto, isso para a gente não está sendo preocupante, porque a gente consegue fazer um monitoramento diário desses pacientes. Nós temos os protocolos que nos garantem ser monitorados até de 40 em 48 horas, os casos leves a moderados, e de 24 em 24 os casos graves. No entanto, a gente faz um monitoramento diário de todos os casos. Hoje, nós temos 125 pessoas sendo monitoradas. Então, assim, eu não tenho muita preocupação com relação ao número de casos, porque eu observo mais o número de curados. A nossa curva de curados hoje, ela cresceu muito. Nós estamos hoje com 123 pessoas curadas da Covid. Quando vocês são acionados para fazer a coleta do material, como é que vocês encontram esse paciente? Ele tem um pouco de resistência com relação a seguir as orientações do isolamento? Eles ficam na ansiedade em saber sobre o resultado imediato? Conta para a gente aí um pouco. Risoleta, a questão da testagem, a gente não tem encontrado dificuldade. As pessoas, muito pelo contrário, eles querem serem testados. A ansiedade maior é até mesmo pelo teste. E a gente sempre explica que existe uma janela imunológica, que é o período que você vai estar fazendo essa coleta. Se for uma coleta do RT-PCR, né, que é o teste padrão ouro que se fala para a detecção da Covid-19, a janela imunológica para essa coleta é do 3º ao 18º dia. E a gente sempre busca fazer essa coleta do 3º até o 7º dia. Quando é através do teste rápido, ele tem que esperar a janela do 7º dia e a gente sempre faz a coleta do 8º dia em diante, que é quando você tem mais chance de pegar um resultado fidedigno. Porque se você faz esse exame precocemente, ele pode sair ali com o resultado um falso negativo, entendeu? Entendi. Dadá, explica para a gente esse gráfico. Risoleta, como eu te falei, o nosso primeiro caso positivo, ele aconteceu dia 28 de maio. Aí nós mantivemos aqui essa curva achatada até o dia 16/7. Dia 16/7, ele começou a crescer. Quando nós chegamos aqui, do dia 30/7 até os dias atuais, a nossa curva ela é bem ascendente de total de casos, mas também seguido por a nossa curva
de cura, que nós temos aqui também, que a gente percebe que depois do decreto do dia 6 de agosto, a nossa curva de cura também ela cresceu bastante, chegando hoje a 123 curados. A nossa taxa de letalidade também se manteve, e nós hoje continuamos com 6 óbitos. Obrigada, Dadá, por sua explicação. Agora a gente vai ouvir aqui uma pergunta de um telespectador. Oi, meu nome é Paulo. Eu quero saber se vai ter alguma mudança no próximo decreto. Bom, Dadá, o Paulo quer saber se o próximo decreto vai ter alguma mudança. Paulo, a mudança dos decretos, elas vão ocorrer sempre que houver necessidades. Se os números de casos continuarem aumentando, se nós não conseguirmos ter um controle maior da população, com distanciamento, com as medidas de prevenção, as medidas do decreto elas serão mais rígidas. Dadá, mudando um pouquinho de foco, mas dentro do mesmo assunto, eu vou chamar aqui o depoimento de uma pessoa que ela não foi diagnosticada com Covid, porém teve a necessidade de ficar em isolamento. Eu senti, né, mais ou menos, início de agosto, mais ou menos, eu senti a garganta, né, arranhando, aquele mal-estar, aquela dorzinha, né, na garganta. E dor de cabeça e aquela moleza mesmo de gripe. Aí logo eu procurei, né, o posto do Covid, fui medicada, atendida lá, né, e orientada a voltar com uns 4 dias, parece que foi 5 dias, para fazer o teste, né, o do Cotonete, o PCR, né. E no dia seguinte já tive o resultado negativo. Graças a Deus, né, deu negativo, mas eu continuei sendo monitorada mesmo assim, porque continuei com sintomas muito fortes de gripe, né? Muita tosse e aquele mal-estar na garganta do mesmo jeito e tal. Continuei com a medicação e fiquei durante 14 dias sendo monitorada. Mas graças a Deus hoje estou bem melhor, mas ainda estou ainda um pouco gripada, mas graças a Deus o resultado foi negativo. Pinda, você sentiu algum preconceito nesse período que você estava em monitoramento? Não, eu não senti preconceito nenhum, graças a Deus não senti, até porque eu não saí. Eu passei 20 dias aqui dentro. Então eu não saí, fiquei dentro da própria casa aqui nos dias antes de sair o resultado. Eu fiquei dentro de um quarto, né, recebendo a minha alimentação e com todo cuidado com o pessoal daqui, usando a máscara, né, eles também usando. E aí depois que saiu o resultado, foi que eu saí desse isolamento, dentro do quarto mesmo. Então eu não sofri preconceito, até porque eu não saí. Pinda, nesses 20 dias que você passou em monitoramento, como você ficou psicologicamente? Eu não senti medo, né? Porque eu não sei, eu tinha dentro de mim, assim, eu tinha a sensação que ia dar negativo, apesar dos sintomas serem bem visíveis. Pinda, você quer deixar algum recado para as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento? E durante esse processo todo também, eu fui bem atendida, uma coisa que eu quero deixar bem claro, viu? Eles se preocupam muito com a gente, tem todo o cuidado necessário lá, que é a OMS, né? Sempre está aí falando desses cuidados. Eles seguem à risca tudo isso. Orienta bem a gente no que é necessário, tem todo o cuidado e o monitoramento todos os dias. Você pode aguardar que todos os dias eles estão, né, ali ligando, perguntando qual é o seu sintoma hoje, o que você está sentindo hoje, tal, com aquela preocupação. E no dia que eu fui, que eles foram me liberar, né, desse monitoramento, ela me ligou, a menina. Só é Deus dar, hoje, a partir de amanhã, a gente não vai mais ligar para você, porque você não tem perigo nenhum de estar com Covid, até mesmo pelo resultado, e esses sintomas aí são sintomas leves de gripe e tal. Eu fiquei tranquila, né? E aí estou me recuperando aos poucos. Pinda, eu gostaria de agradecer a você por sua participação aqui no programa. Muito obrigada.
É isso mesmo, Pinda. O isolamento social é isso. Enquanto tiver os sintomas, independente do resultado ser negativo, como foi o dela, mas ela permaneceu em isolamento porque ela estava com sintomas. Ela é sintomática. Então, há essa necessidade, porque um exame negativo, ele não exclui a doença. A clínica, ela é soberana. Então, precisamos manter ela por os 14 dias em monitoramento. Depois dessa data, ela já com mais de 24 horas sem assintomática, com a ausência dos sintomas, ela foi liberada do isolamento social. Mas o recado que Pinda deixou serve para todos e é uma das formas que a gente tem de quebrar a cadeia de transmissão da Covid-19. É o isolamento social. É difícil, é dolorido para as famílias que se separam, mas é necessário nesse momento. Apresentou sintomas, deve automaticamente se auto-isolar, procurar o centro de atendimento da Covid e, em seguida, seguir sendo monitorada, para, no momento exato, a gente definir o momento de fazer a coleta do exame e mesmo passando por negativo, como foi o caso dela, mas continuando os sintomas, ela permaneceu sendo monitorada. Bom, pessoal, vocês aí estão acompanhando a importância de cumprir as regras, o isolamento social, as recomendações do pessoal da área da saúde. É importante a colaboração de todos para que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível. Vamos ouvir a pergunta do ouvinte Marcos. Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Maia, sou representante do Delivery em Santa Rita de Cássia, Bahia. A minha pergunta é: quais são as medidas que estão sendo tomadas no exato momento da Secretaria de Saúde, juntamente com a secretária, para freamento do Covid-19? Respondendo aqui a pergunta do Marcos Maia, as medidas de prevenção contra a Covid-19 no nosso município, ela se iniciou desde o mês de março e se estendeu até o exato momento, como a barreira sanitária, o distanciamento nos comércios, treinamento de equipes, os decretos municipais. Dentro do decreto também veio a obrigatoriedade do uso da máscara, que também foi muito importante. Mas, Marcos, o mais importante é que a população nos ajude, porque as medidas dependem muito da sociedade. O distanciamento, o uso da máscara, a lavagem das mãos, depende muito de como a sociedade se comporta, porque se não tiver a contribuição da sociedade, nada do que vier a ser feito surtirá resultados. E avisar também, Marcos, que a tendência é que o número de casos ele aumente. A nossa curva ela será ascendente. Porém, não nos deixa tão preocupados, como eu já havia falado, porque as pessoas vêm adoecendo em uma larga escala, não de uma única vez, como aconteceu em outros países. E, graças a isso, a gente vê os últimos 2 decretos, do dia 6 de agosto e o decreto do dia 21. Então, a gente percebeu que houve um resultado favorável para nós quando a curva de cura ela cresceu. E isso a gente precisa manter, mas também contar com o apoio da sociedade. E digo aqui mais uma vez, não se preocupem, não se amedrontem, porque isso que está acontecendo é esperado, nós estamos preparados e estamos seguros das nossas ações e de como conduzir esse número de casos. Dada, qual o procedimento que vocês executam para diagnosticar um caso?
Então, Risoleta, quando se há uma suspeição da Covid, a pessoa ela é isolada, orientada a fazer o isolamento social e daí se inicia um monitoramento. A gente monitora não somente a pessoa que está com suspeita, a gente monitora também as pessoas que estão no mesmo convívio. Esse monitoramento, como o Pinda passou ali e descreveu ele muito bem, ele perdura por 14 dias. Dada, quando chega o período de 14 dias, que a vigilância colocou aquela pessoa ali em isolamento, ela sai desse isolamento por conta própria e a família é toda liberada por conta própria, ou precisa ir uma equipe de saúde fazer uma avaliação profunda para dizer se continua ou não? Risoleta, o momento não é propício para a gente estar indo pessoalmente na casa das pessoas. Isso somente quando é de extrema necessidade. A gente faz o teleatendimento, como é feito diariamente, a gente já faz esse acompanhamento diário, a gente tem uma planilha que nela a gente vai verificando quais são as queixas da pessoa naquele dia. Chegando no 14º dia, ela já passou ali mais de 24 horas sem apresentar nenhum sintoma, no dia seguinte ela recebe alta, mas essa alta também é via telefone. Esse aumento do número de casos que nós tivemos nessa última semana é esperado aqui para a nossa região. Na segunda-feira nós tivemos 9, terça tivemos mais 12. Estamos esperando mais casos, está dentro da normalidade, não tem nada que esteja fugindo do padrão, se comparando às outras cidades do oeste da Bahia. Os casos estão aumentando, mas também o número de curados está bem significativo também para o momento. Dada, você falou para a gente que existe o teleatendimento justamente para não expor o profissional da saúde e também nem o paciente. Mas a gente sabe que existem profissionais que estão sendo contaminados. E, nesse momento, temos aqui no nosso estúdio a técnica em enfermagem, Marine, que foi diagnosticada com Covid-19. Olá, Marine, tudo bom? Olá, Risoleta, tudo bem? Marine, você pode falar para a gente que no momento em que você foi diagnosticada com a Covid, o que você sentiu? Olha, Risoleta, foi um momento... Não vou dizer que foi fácil, porque eu passei de profissional para paciente. E antes eu tinha um olhar só como profissional, e depois eu senti tudo que os pacientes relatavam. Apesar de eu ter sido uma paciente assintomática, eu falo do emocional. Depois que você é testada positivo, o emocional seu, mesmo que você não queira, abala. Abala porque a questão do isolamento, você não está acostumada com aquilo e, de repente, sua rotina muda. Você é obrigada a ficar dentro de casa, recebendo coisas, pessoas fazendo compras para você, coisas do dia a dia que você fazia, você podia fazer, você não faz. E todo aquele cuidado que, certamente, não só quem testa positivo para a Covid tem que ter. Eu estou falando do uso de máscara, da lavagem das mãos, do isolamento social, porque a pessoa pensa que só depois que testa positivo que ela tem que ter isso, e não é. A gente está em tempo de pandemia. Pandemia quer dizer cuidado para não passar, para não transmitir. E como ficou sua família em casa quando soube que você foi diagnosticada? Sim, foi outra parte que me abalava muito, porque era ligações, chamada de vídeo, ainda bem que tem a tecnologia para ajudar, mas era muito difícil, muito complicado, assim, eu ver minha mãe, meu pai, o meu irmão, e ver que eles também estavam abalados, que eu testei positivo, mas acabou abalando a família toda. Esse abalo que você fala, a gente pode falar que por ter receio de não saber se esse vírus ele vai ficar só com esses sintomas leves, né? Ou se ele vai evoluir para os sintomas mais elevados, como falta de ar
e levando o paciente até uma internação, não é isso? Sim, eles ficavam ligando todo dia, perguntando se estava evoluindo os sintomas, e eu sempre acalmando eles, porque eu fui uma paciente assintomática, e sempre dizendo, não estou. Eles perguntavam sempre se tinha falta de ar, porque o medo é esse, né? O medo é se agravar, ter que ir para Barreiras, ser transferida para Barreiras, mas, graças a Deus, a maioria dos pacientes infectados estão evoluindo muito bem. Dadá, no caso da Marine, o paciente, quando ele é diagnosticado, é recomendado ele fazer algum uso de medicamento? Sim, eles são medicados, tem o protocolo de medicação já desde a fase inicial da doença, inclusive para os assintomáticos. Mas o caso da Marine também não é uma regra, né? A gente já pegou outras famílias em situação de vulnerabilidade, que se infectou a mãe e os 3 filhos. Os 3 filhos, todos especiais, e não tinha ninguém, então, para fazer nada disso que ela disse que tenha o apoio da família. Porque era a mãe e os 3 filhos especiais, todos diagnosticados com a Covid. Então, a gente também precisou de passar somente de monitoramento para dar também um cuidado para essa família. Essa família ela foi assistida de toda a melhor forma possível. Encaminhamento para psicólogo, os filhos fazem uso de medicação de controle, a gente vinha em farmácia buscar para levar na casa, solicitação de cesta básica para o serviço de ação social, fomos atendidos. De ir em frutaria e comprar mesmo frutas como laranja, banana, porque eles, os 3, eles só tiveram a perda do paladar e do olfato. Então, tudo para eles não prestava, nada eles queriam comer. E a gente tentando de tudo para manter essa família. E ela já apresentou sintomas mais moderados, completou os 14 dias e, mesmo assim, ela não saiu de alta porque ela ainda refere a sintomas que se diz, as sequelas da Covid, né? Marine, quais foram as sequelas que você teve com a contaminação da Covid? Olha, Risoleta, no momento eu sinto muita cefaleia. A cefaleia é popularmente conhecida como dor de cabeça e é o sintoma que eu tenho mais frequente. Mas, tirando isso, eu não tive perda de paladar, perda de olfato, como muitos pacientes relatam. No momento em que você foi liberada do isolamento, o que você sentiu? E o que você pode dizer para as pessoas que estão em casa nos assistindo com relação a isso? Continuando com todos os aparatos de cuidado, higienização da mão, uso de máscara, tendo que seguir à risca o decreto que tem na nossa cidade, eu senti muita liberdade de saber que eu estava numa fase curada, meus familiares ficaram super aliviados e acaba que tira um peso das costas da pessoa mesmo que está contaminada. Risoleta, eu deixo para a população santarritense, para os jovens em geral. Tem muitos jovens que estão levando na brincadeira, dizendo. Eu já ouvi relatos de jovens dizendo que esse vírus não existe, e eu posso dizer assim, existe. Graças a Deus, para mim, foi sintomas leves, a cefaleia, como eu falei, eu fui assintomática, mas ele pode agravar. O jovem pode pegar, levar para casa, contaminar um pai, uma mãe, um avô, e acabar perdendo esse familiar, por questão de não estar acreditando. Marine, você já retornou ao trabalho? Já sim, muito feliz de estar podendo ajudar outras pessoas, que agora o número está crescendo, está aumentando o número de contaminados na nossa cidade, e eu podendo estar na linha de frente ajudando. Com a minha experiência de ter testado positivo, está ajudando tanto fisicamente como psicologicamente. Você passa para as pessoas a firmeza e a segurança com relação à contaminação, o período que foi ficar em isolamento,
como o seu psicológico foi abalado, né? E assim, hoje eu acredito que você está uma mulher, uma profissional mais madura com relação a esse enfrentamento e também saiu como um aprendizado, né? Você hoje está uma pessoa mais fortalecida, uma profissional mais fortalecida com relação a isso. Sim, Risoleta, muito mais fortalecida. E conto, sim, meu relato para os pacientes que chegam lá. Tem paciente que chega muito abalado. Mesmo sem ter testado positivo, ele chega abalado. Mas com um relato, com acompanhamento, lá tem uma equipe super preparada. Tem médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, como eu, que vai acompanhar, tem psicólogo. Então, é uma equipe toda preparada para receber. Você que está com sintomas gripais, achando que é uma gripezinha boba, pode procurar lá. Se tiver coriza, perda de paladar, perda de olfato, pode procurar a equipe de pronto atendimento do Covid, que a gente está preparado para atender você. Não precisa ter receio, não precisa se apavorar. Como a Marine falou, Risoleta, os sintomas aqui para nós, eles estão sendo um pouco diferentes do que foi lá fora. Aqui poucas pessoas tiveram realmente a síndrome gripal. Aqui as pessoas queixaram mais de perda de olfato, de paladar, a cefaleia, a coriza, febre foi muito raro. E aqui numa localidade do Monte Alegre, aqui da nossa região, os sintomas foram característicos de síndrome gripal. Lá poucas pessoas tiveram perda de olfato ou paladar. É muito diversificada, é muito nova a Covid e hoje já se tem relatos de pessoas ter testado positivo e só apresentou uma conjuntivite. Problemas gastrointestinais também, está muito corriqueiro aqui da nossa região. Então, a gente pode dizer que, no caso, o Covid-19, ele sofre mutações, ele se apresenta com várias faces, digamos assim? Sim, o vírus ele sofre mutações, a carga viral é diferente de pessoa a pessoa. A pessoa que infecta, a imunidade também é diferente uma da outra. Então, é tudo muito novo. É muito precoce falar sobre a Covid nesse momento. Então, por isso que algumas pessoas elas não estão levando tão a sério o caso do Covid, né? Porque acredito que para elas entenderem que seja a Covid-19, precisa estar no ápice dos sintomas. E não é bem assim, né? A gente pensa muito que pode existir essas subnotificações, porque às vezes os sintomas são tão poucos, como foi o da Marine, que passa despercebido. Cura, um dia ou outro você resolve fazer uma sorologia, quando você recebe o resultado, está lá IgG, IgM positivo, que vai conferir que você já teve o contato com o vírus, você já criou anticorpos para esse vírus. Marine, eu quero te agradecer por sua participação, pela coragem que você teve de vir dar o seu depoimento, passar para as pessoas, para a população de Santa Rita e para toda a região, né, o que você sentiu, como você se comportou, e passar para todo mundo sua firmeza, a sua fé e acreditar sempre de que as coisas vão melhorar. Muito obrigada. Risoleta, eu que agradeço a oportunidade de estar contando como foi minha experiência como positivo para o Covid-19. E assim eu deixo meu alerta aqui para a população santarritense para continuar com os cuidados, uso de máscara. Lembrando, frisando que eu estou em um estúdio separado, por isso que eu não estou usando máscara, mas eu agradeço a atenção de cada um, de escutar minha experiência. E uma boa noite. Boletim atualizado em 4/9/2020, às 19 horas. Casos notificados, 1.179. Desses 1.179, temos 192 casos confirmados. De 192 casos confirmados, temos 58 casos ativos. Temos 2 pacientes internados, 128 casos curados, temos 6 óbitos,
temos 945 casos descartados e 161 casos em monitoramento. Dadá, eu quero agradecer por sua participação aqui no programa Sabatina da Covid. Acredito eu que todos acompanharam. Algumas dúvidas foram sanadas, né? E foi de muita importância você estar aqui explicando para a gente como é que está sendo o monitoramento, né, da Covid-19 aqui no nosso município. Risoleta, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a Covid-19, falando um pouco sobre esse momento tão sensível que é para todos nós, santarritenses, como para o Brasil, para o mundo inteiro, porque a gente vive nesse momento de incertezas. É uma doença que você não sabe quando ela termina. Infelizmente, a gente tem que estar preparado para enfrentar dias após dia e pedir a Deus que nos dê sabedoria, tranquilidade, para poder conduzir essa terrível doença.